Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Nós vamos fazer hoje, a videoaula de hoje é de geografia, então nós vamos abrir aí o livro do positivo na página 23, que foi onde nós paramos. Nós vamos dar aí continuidade então e encerrar o capítulo de geografia. Então vamos lembrando, né, que em geografia nós estávamos estudando as fronteiras, né, os limites dos municípios, dos estados, os países que fazem fronteira com o Brasil, as unidades federativas, né? E vamos aí começar as nossas atividades de hoje. Então, nós paramos na página 22, vamos agora para a página 23 de geografia. Então, nós temos aí uma atividade que, na verdade, é uma pesquisa para vocês estarem fazendo, geografia na prática. Então, é hora de conhecer um pouco mais sobre a unidade federativa onde você mora. Para isso, pesquise em mapas, jornais ou na internet as informações solicitadas e preencha a ficha a seguir. Então, nós vamos primeiro aí colocar o nome, né, da nossa unidade federativa, ou seja, o nome do estado, do nosso estado. Vocês vão colocar depois a sigla, qual a capital do estado, a região, a superfície, quantos quilômetros tem de superfície, o número de municípios, que são os números de cidades, né, quantas cidades tem dentro do nosso estado, os limites estaduais, que são os estados que fazem fronteira com o nosso estado, quais são os estados, né, que está aí de limite com o nosso estado. Do lado vocês vão desenhar a bandeira do nosso estado. No segundo quadrinho nós temos para vocês preencher aí o nome do nosso governador, as principais formas de relevo, os principais rios, a vegetação, né, como é que é a vegetação do nosso estado. Depois nós temos o clima predominante, o número de população urbana e o número de população rural, gentílico, né, o qual é o nosso apelido gentílico, um exemplo aí para vocês lembrarem, né, os mineiros que moram em Minas Gerais, né, nós que moramos no nosso estado, qual é o nosso gentílico aí? As principais atividades econômicas, as principais rodovias, os pontos turísticos, o prato típico e a festa popular. Então aí é uma pesquisa para a gente estar fazendo, né, do nosso estado. Na página 24, nós vamos começar então aí o conteúdo Brasil, administração das unidades federativas. Nós temos um texto sobre cidadania, então vamos lá, vamos ler. O que é cidadania? Cidadania é garantia a garantia de todos os cidadãos de direitos e deveres para uma vida digna e uma convivência social aceitável. Direito à moradia, à saúde, à educação, ao lazer, à segurança, ao trabalho e a escolher seus representantes por meio de voto. Dever de respeitar o outro, de eleger seu representante, de ser responsável por cuidar do patrimônio público. Todos que nascem no Brasil têm direito e dever de exercer sua cidadania. Então, nós como cidadãos, né, nós temos nossos direitos e os nossos deveres, né, que têm que ser respeitados e também cumpridos. A organização administrativa das unidades federativas se dá por meio de 3 poderes. Então, quais são esses poderes? O poder executivo, o legislativo e o judiciário. Página 25, nós temos na página 25 um quadro, né, com as unidades políticas administrativas e os 3 poderes. Então, nós temos aí 2 unidades, né? Nós estamos divididos em 2 unidades políticas administrativas. Uma que são as unidades federativas, que são os estados, né? Os nossos estados, e os municípios, que são as nossas cidades. O executivo, o poder executivo das unidades federativas, quem são, né? São o governador e o vice-governador. Nos municípios, né, nas cidades, nós temos o prefeito e o vice-prefeito. Poder legislativo. Na unidade federativa, nós temos os deputados e nos municípios, os vereadores. O judiciário são os juízes, né? Lembrando aí que no município nós não temos o poder judiciário, somente nas unidades federativas. Então, vamos continuar. Os representantes do Poder Executivo administram o município e a unidade de federação e executam as leis elaboradas pelo Poder Legislativo.
O prefeito e o governador nomeiam secretários para auxiliá-los nessa tarefa. No município existe a Secretaria Municipal e nas unidades federativas as secretarias estaduais. Em cada caso, há secretarias responsáveis para cuidar de algumas áreas. Então nós temos Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, de Transporte e outras também. A cada 4 anos, acontecem eleições para a escolha dos representantes do Poder Executivo. Então, de 4 em 4 anos, nós temos aí eleição para governador, para prefeitos e também para presidente. Nós temos aí a imagem de uma urna eletrônica, né, de uma eleição realizada em 2018. O representante do Poder Executivo Federal é o presidente da República. Ele é responsável por defender e cumprir a Constituição Federal, observar as leis, promover o bem geral da população brasileira e manter a independência do nosso país. Página 26. O Poder Legislativo é responsável pela elaboração das leis que atendam às necessidades e os interesses da sociedade. Os vereadores e os deputados estaduais organizam a forma de distribuição das verbas públicas para financiar a educação, a saúde, o lazer, a segurança dos moradores de um município ou de uma unidade federativa. Eles também são responsáveis por fiscalizar as obras e as ações dos prefeitos e governadores, garantindo assim os interesses da população. Os vereadores se organizam em câmaras municipais e os deputados em assembleia legislativa. Então aí é um pouquinho do nosso poder legislativo, né? Das unidades federativas nós temos aí os deputados estaduais e dos municípios nós temos os vereadores. Nós temos aí 2 fotos, né? Uma foto da Câmara Municipal de Altamira, lá no Pará. Essa foto foi tirada em 2017. E da Assembleia Legislativa, também do Estado do Paraná, né? Em Curitiba. E essa foto foi tirada em 2019. Então, aí nós temos aí um lembrete, né? Para a gente ver. O Poder Legislativo organiza eleições também a cada 4 anos, para a escolha dos seus representantes. Então, a cada 4 anos, assim como o prefeito, presidente e governador, nós também temos aí a eleição para eleger, né, o Poder Legislativo. O Poder Legislativo Federal é exercido pelos deputados federais e senadores. Juntos, eles trabalham no Congresso Nacional, localizado lá em Brasília, que é o nosso Distrito Federal. Os deputados federais representam a população brasileira. Na Câmara dos Deputados, eles discutem a aprovação das leis e fiscalizam o uso do dinheiro recolhido pelo povo. Os senadores representam as unidades federativas, que são os estados. Então, nós temos aí senadores de todos os estados que se reúnem lá em Brasília. No Senado, eles sugerem, debatem e aprovam leis de interesse do nosso país. Na página 27, nós vamos ver uma foto, né, da sessão do plenário da Câmara dos Deputados Federais, lá em Brasília. Essa foto foi tirada em 2019. O Poder Judiciário é exercido por juízes, que não são eleitos, né, como os outros representantes. Eles são admitidos por concurso público ou por nomeação do Poder Executivo, do presidente ou governador. No caso do presidente, no caso, né, da Justiça de Brasília, né, e também os vereadores aí nos estados, os governadores nos nossos estados. Sua responsabilidade é garantir o cumprimento das leis e os direitos da população. O Supremo Tribunal Federal é o maior órgão do Poder Judiciário, né, brasileiro. Sua principal função é garantir o cumprimento da Constituição Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, né, ele está aí acima de todos os outros poderes, e ele fica lá em Brasília, né? Então ele comanda aí todo o cumprimento de toda a Constituição Federal do nosso país. Nós temos o Palácio da Justiça em Brasília. Essa foto aí foi tirada em 2015. Então a organização administrativa não acontece só nos municípios e unidades federativas. Outros territórios também têm administração própria, né? Então, em outros locais, em outros ambientes, também tem a sua administração. Aí nós temos aí o exemplo de uma escola. Então, como é que funciona a administração de uma escola, né? Nós temos aí a diretoria, depois tem a coordenação, a secretaria e assim por diante. Então, cada setor aí também ocorre essa organização, né?
Diante então dessa explicação dos nossos três poderes, né, o judiciário, o legislativo, né, e o executivo, nós temos então as atividades para estar fazendo, para estar realizando na página 28. Vamos lá? Então, o número 1, leia a frase a seguir. A cidadania é a garantia a todos os cidadãos de direitos e deveres para uma vida digna e uma convivência social aceitável. Então, o que nós vamos fazer aí na primeira atividade, na primeira bolinha? Nós temos dois quadros, né? Um quadro de direitos e um quadro de deveres. Então, vocês vão escolher alguns exemplos, né, de direitos e deveres. Então, lá na página 24, nesse texto que nós lemos aí no que é a cidadania, lá tem, né, os direitos e os deveres. Então, vocês vão escolher aí alguns direitos e alguns deveres e anotar no quadro aí da página 28. Atividade 2. Associe corretamente. Então, nós temos a letra A, B, C e D. Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e Supremo Tribunal Federal. Nós temos também aí embaixo 4 frases e vocês vão colocar por letras, né, qual é o poder dessas frases. Então, aí um exemplo. A primeira frase está assim: sua responsabilidade é garantir o cumprimento das leis e os direitos da população. Então, qual poder, né, que exerce que cuida, né, dessa parte? Qual o poder que tem a responsabilidade de garantir o cumprimento das leis e dos direitos da população? É o Executivo, é o Legislativo, é o Judiciário ou é o Supremo Tribunal Federal? Vocês vão colocar aí a letra que corresponde a esta afirmação. E aí nós vamos fazer nessas 4 frases. Página 29, na atividade 3, nós temos aí um quadro, né, dos poderes estaduais. Então, nós temos aí o poder legislativo, que é a Assembleia Legislativa, o poder executivo, que são os governadores e o vice-governador, e o judiciário, que são os juízes. Com base nesse quadro, nós temos 4 frases, 4 alternativas aí, a A, B, a C e a D. Nós vamos assinalar as alternativas que são corretas. Então, nós vamos ler as frases, o que for, né, verdadeiro, vocês vão fazer um X, o que não for, vai deixar em branco. Uma dica aí, dessas 4 frases, 3 são afirmativas e só uma que não é, tá? Que é falso. Então, vocês vão ler aí e vão assinalar as alternativas corretas. Geografia na prática, organização político-administrativa do município. Cada um dos municípios brasileiros tem um prefeito e um vice-prefeito, que administra o município e uma Câmara de Vereadores, os quais elaboram as leis e orientam a administração municipal. O prefeito e o vice-prefeito e os vereadores são escolhidos em geral pelos moradores do município, que os elege por meio de voto. A administração pública municipal deve atender às necessidades da população, a educação, né, a saúde, ao lazer, a criação de postos de trabalho. Ele também é responsável pela prestação de serviços como limpeza das vias públicas, entre outros. A cidade é a sede administrativa do município, nela estão instaladas a prefeitura e a Câmara Municipal. Então, de acordo aí agora com o que nós lemos anteriormente, que eu vou ler agora para você, explicando um pouquinho, né, da nossa prefeitura e do que o prefeito, o vice-prefeito e também os vereadores têm aí como função, né, para nos auxiliar nos nossos municípios. Nós vamos responder as questões da página 30. Então, vamos lá. Com a ajuda de um adulto da família, responda as questões a seguir sobre o município onde você mora. A letra A, qual é o nome do atual prefeito, que administra seu município, e do vice-prefeito. Então, nós vamos colocar aí o nome do nosso prefeito e do vice-prefeito. A letra B, qual é o nome do governador da nossa unidade federativa. Então, qual é o nosso governador, né, do nosso estado. A letra C, em que ano ocorrerá a próxima eleição para a escolha dos representantes do Poder Executivo do seu município. Então, quando nós vamos ter aí a próxima eleição para prefeitos. A letra D, quem são os representantes do Poder Legislativo e qual é a responsabilidade deles com a sociedade. Então, quem exerce, né, o Poder Legislativo na nossa cidade? Qual é a sua função, a sua responsabilidade?
A letra E, vocês vão pesquisar e escrever o nome de um vereador, né, da nossa cidade. E a letra F, vocês vão pesquisar aí uma lei. Então, vocês vão pesquisar uma lei que um vereador da nossa cidade elaborou. Aí vocês vão analisar essa lei e responder aí nessas questões. Então, de acordo com a lei que vocês escolheram, a primeira bolinha aí, em sua opinião, ela é importante para a população do município? Sim ou não? Aí vocês vão colocar também o porquê que ela é importante ou porquê ela não é importante. E a segunda bolinha, quais são os benefícios dessa lei para a população do município. Então, o que ela trouxe de positivo para a nossa população. Tudo bem? A 31 pra gente, essa atividade da página 31 é para relembrar um pouquinho do conteúdo todo de geografia. Então, nós temos aí o tema Brasil e nós vamos estar respondendo esses quadros coloridos. Então, o quadrinho verde, qual a localização no mundo. Então, vocês vão colocar em que parte do continente, né, o Brasil está situado. Depois, os países que fazem limite com o Brasil e os países que não fazem limite com o nosso país. O quadrinho azul escuro, os limites indicam onde termina um território de um país e começa outro. Aí nós temos aí, para vocês citarem 2 exemplos, os limites naturais, né? Lembrando que o limite natural são os limites feitos através da natureza, e os artificiais, que são os limites, né, que o ser humano construiu. Então, quais os exemplos de limites que nós temos aí, artificiais e naturais, no nosso país? O quadrinho vermelho, que é a divisão política-administrativa. Vocês vão colocar aí, primeiro, quantos estados, quantas unidades federativas temos dentro do nosso país. Né? E depois, vocês vão preencher aí qual é a capital do nosso país. E quem nasce no Brasil é o quê? Né? Vocês vão colocar aí o gentílico, né, de quem nasce no Brasil. E o quadrinho azul claro, nós temos os pontos extremos. Lembrando que os pontos extremos são os pontos mais distantes, né, do nosso país. Então, vocês vão pesquisar lá no mapa quais são os pontos extremos do Brasil. Do norte, do leste, do sul e do oeste. Se vocês precisarem aí de uma orientação para se localizar nas regiões dos pontos, é só a gente usar aquela rosa do vento, né, que nós tiramos aí do material de apoio. E na página 32, nós temos aí também um quadro para vocês estarem preenchendo, que são da última unidade que nós estudamos agora, né, que é a parte administrativa do Brasil. Então, Brasil, unidade política administrativa, nós temos a unidade federais. Na unidade federais, vocês vão colocar aí o nome dos 3 poderes, né? Dos municípios, o nome dos 2 poderes, já que o judiciário nós não temos no município. Aí vocês vão colocar depois no outro quadro, no outro gráfico, vocês vão colocar o nome, o representante do Poder Executivo Federal, né? Então, quem é o representante do federal. No segundo aí, o Poder Legislativo Federal é exercido por quem, né? Além do que vocês escreverem assim, no quadrinho de cima, quem mais, né, exerce o Poder Legislativo? Então, nós temos o Executivo, depois vocês vão colocar quem exerce o Poder Legislativo do nosso país. E juntos eles trabalham aonde? Qual é o local do trabalho deles? Onde eles se encontram, né, para trabalhar, né, para ir pensar aí nas leis e ajudar no nosso país. Então, qual é o local do trabalho deles? E depois o Poder Judiciário, né? Quem exerce o Poder Judiciário? Então, o Poder Judiciário é exercido por, vocês vão colocar o nome do Poder Judiciário, quem exerce essa função. Eles não são eleitos, mas admitidos por concurso públicos ou por nomeação de quem, né? Tem lá no texto para vocês preencherem. E depois embaixo vocês vão colocar qual é a sua responsabilidade, quais são as suas responsabilidades. Então, a atividade de geografia é essa, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quando nós retornarmos semana que vem na nossa aula pelo Zoom, nós vamos lá relembrando um pouquinho desse conteúdo e aí eu vou estar sanando algumas dúvidas de vocês. Então, até mais, bons estudos, né? E até a próxima.